Irmãos, capítulo 12 aí, da carta aos Romanos, para a gente fazer essa leitura final. Os outros irmãos tentaram ler realmente, versículo por versículo, o texto todo. Eu não vou ter essa condição, infelizmente. Então, eu não vou conseguir ler todos os versículos. Seria legal, porque você sairia daqui, quem ficou desde o primeiro momento, sabendo que leu o livro inteiro. Mas não vou conseguir, então eu vou apontar para você aquilo que eu vou conseguir fazer. Tudo bem? Existe uma mudança nessa reta final de Romanos, que é uma mudança do indicativo para o imperativo. O que isso significa? Paulo agora vai começar a dizer aquilo que a gente faz de modo prático. Então, antes ele estava explicando doutrinas, agora ele vai dizer como que a gente vive essas doutrinas. Então, a minha parte é muito menos difícil de ser compreendida e muito mais prática, mais difícil de ser vivida, na verdade. Então, não vai ser um desafio para a sua compreensão, mas vai ser um desafio para a sua vida. Poxa, você vai perceber o quanto que é difícil viver tudo aquilo que Paulo recomendou para nós. Então, a gente vai começar com Romanos 12 aí. Eu vou ler as partes de 1 a 3, de 3 a 8, e aí de 9 a 21 você vai ler em casa. E aí eu vou passar para o capítulo 13, então tem tarefinha para casa aí. Domingo, amanhã, eu vou dar visto na Bíblia de vocês. E aí você fica com a tarefinha pronta aí durante a semana. Romanos 12 diz assim, você está com a sua Bíblia aí também. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, olha, portanto, significa o quê? Paulo está concluindo o seu texto agora. Então, por tudo isso que ele disse, ele vai chegar a uma conclusão. Então, a conclusão de Paulo é: pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, inicialmente, Paulo vai dizer que, pelas misericórdias de Deus, por aquilo que Deus deixou de fazer por nós, no sentido negativo. Então, você lembra daquela definição simples, de graça e misericórdia? Graça é o quê? Presente que você recebe sem merecer. E misericórdia é não receber o que merece. Então, você mereceria o quê? Nós mereceríamos a ira de Deus, porque somos pecadores. Todos pecaram, capítulo 3, não há um justo sequer. Todos nós nos afastamos de Deus, todos nós ofendemos a Deus, somos inimigos de Deus, até o momento em que Ele nos encontra. E aí, de modo maravilhoso, dentro dessa doutrina da eleição, nós somos chamados por Deus a uma vida nova, e no lugar de inimigos, somos amigos agora. No lugar de recebermos a ira, isso é misericórdia, recebemos as bênçãos, e o nome disso é graça. Então, por causa disso que Deus fez, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No Antigo Testamento, os sacrifícios, eles não eram vivos. Os sacrifícios, eles tinham que morrer. Para que houvesse sacrifício, deveria haver morte. Então tinha um sacrifício específico, que era chamado de holocausto, que a nota de rodapé fica dizendo lá, sacrifício totalmente queimado, sacrifício totalmente queimado. Então, o que isso significa? O nosso sacrifício é diferente. Enquanto vivemos, o nosso sacrifício se dá. Então, o nosso sacrifício não é no momento da nossa morte, tudo bem? A gente se sacrifica na vida, enquanto vive. E qual é o problema disso? O problema é que o sacrifício vivo, ele costuma tentar rastejar para fora do altar, tudo bem? Isso Paulo tentou explicar a carta inteira, capítulo 7, que Felipe leu aqui com a gente. Então, a gente luta contra a vontade de Deus, a gente quer a vontade de Deus, mas tantas vezes a gente não faz. Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim, acabo com... Obrigado, hein? Aí, valeu, galera. Ninguém bateu palma, só a garotada do Up lá. Aí, valeu, agora sim.
Mas por que eles bateram palma? Para eu parar. Vocês repararam que eu comecei, ele já, acaba com isso, por favor. Bom, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Então, a gente acaba fazendo o mal. Nós somos sacrifícios vivos. Tantas vezes a gente quer sair do altar e a gente quer sair daquele local de sacrifício. Mas isso é agradável a Deus. Essa vida de santidade, uma vida santa. E esse é o culto racional. Então, é assim que a gente presta culto a Deus. Como que a gente presta culto a Deus? Sacrificando a nossa vontade pela vontade de Deus. E não vivam conforme, verso 2, os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra vai dizer que nós não devemos viver conforme. Esse viver conforme, na verdade, aqui está traduzido, como um verbo na voz ativa, mas o correto seria na voz passiva. Então deveria ser assim: não se deixem conformar, não se permitam conformar, não sejam conformados. Por quê? Porque às vezes, ainda que sejamos cristãos, às vezes nós nos colocamos nessa posição de permitir que o mundo molde a nossa vida, que o mundo molde a nossa mente. E o mundo é sempre o contraste desse sistema de pensamento, que é um sistema de pensamento anticristão. Vocês lembram do Salmo 1? Tem 2 pensamentos lá: a lei de Deus e o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios no Novo Testamento é chamado de mundo. Esse sistema de pensamento que é contrário à vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Não deixe que o mundo, que o conselho dos ímpios molde o caráter, a mente de vocês, a forma de viver de vocês. Mas pelo contrário, deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, olha só, o resultado desse sacrifício não é ruim. Qual é o nosso problema? Quando a gente ouve essa palavra sacrifício, a gente acha assim: o que está sendo colocado diante de nós? Uma vida de prazer mundana e uma vida terrível, só que perto de Deus. Poxa, então eu vou escolher a vida terrível perto de Deus. Não é assim. Eu me lembro que uma vez eu estava numa vigília na minha antiga igreja. E lá tinha esse hábito que, graças a Deus, aqui na Oceânica foi cortado, que não é bíblico, não está escrito na Bíblia, mas o pessoal acreditava que se a gente não passasse a virada do ano dentro da igreja, de joelhos, sobretudo, o ano seria uma maldição, o ano seguinte. Então, para você que é crente, meu irmão, tu tem que estar aqui meia-noite do dia 31 de joelhos, porque aí 2026 vai ser um ano horroroso. E eu me lembro que a gente lá naquela vigília, aí como a vigília era extensa, tinha um certo improviso ali, durante o culto, na liturgia e tal. Aí uma irmãzinha se levantou, adolescente igual a gente, na época eu adolescente também. Aí a irmãzinha se levanta e faz a seguinte oração: Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, nós poderíamos estar aproveitando a vida lá fora, mas a gente está aqui sofrendo nesse lugar. Cara, olha só a cabeça da pessoa. A pessoa acha que o proveito da vida é do lado de fora, mas não, meus irmãos. Paulo vai deixar claro para a gente que quando a gente experimenta isso, a gente vive a boa, agradável, e é agradável, entende? Isso aqui não incomoda. Cara, ouvir a palavra de Deus, para mim, é agradável. Ouvir os louvores é agradável. Saber que Deus ficou feliz por eu ter falado de Jesus Cristo para alguém que eu conheço. Poxa, isso é tão mais gostoso, na verdade. Deleite, eu na última pregação falei a palavra deleite. Falei Satanás também algumas vezes. Sei que deu polêmica aí nas células. Mas eu falei deleite, a palavra deleite, meus filhos ficaram rindo, Deleite, eles não entenderam o que significa deleite. Então é isso, a presença de Deus é uma presença agradável, boa, a gente gosta disso.
E esse é chamado de antegosto do céu. É aquele gosto que vem antes de um gosto mais gostoso ainda, que vai chegar lá na glória diante de Deus. Então, isso é bom. Aí Paulo no verso 3 vai explicar para a gente como que a gente vive isso. Olha só, porque ele falou o seguinte: não deixa a sua mente ficar igual à mente do mundo, mas tenha uma mente diferente e você vai conhecer a vontade de Deus. Pô, beleza, e aí, como é que a gente vive esse negócio? Verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Coisa difícil. Tá vendo como é que a coisa é também sacrifício? Por quê? Porque a gente tem que sacrificar no altar de Deus o nosso próprio eu, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Meus irmãos, poxa, a começar por mim, e acredito que pela grande maioria que está aqui, quem consegue dizer que não pensa mais de si mesmo do que convém? Quem consegue dizer? Quem não se acha esperto? Quem não se acha, sensato? Quem não se acha sábio? Quem não se acha legalzão? É muito raro. Então, Paulo vai dizer assim, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, estou no verso 3, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a ideia de viver isso de modo prático é que a gente pense sobre a nossa própria vida com moderação, porque esse pensamento olha para a medida da fé, e a gente já ouviu aqui o final de semana inteiro que a fé é um dom de Deus. Então, olha só, meus irmãos, em alguns momentos da minha vida eu tive fé suficiente para orar por determinadas pessoas, para que elas ficassem curadas, e elas ficaram curadas. Poxa, eu vou me orgulhar disso? Não, porque a fé é dom de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Cara, cada um deve se avaliar pela medida de fé que tem. Então, eu preciso realmente avaliar isso na minha vida. Nesse momento, a minha fé está mais enfraquecida ou mais fortalecida? Essa é uma avaliação que eu faço de mim mesmo, e ela é primordial para que eu viva esse negócio que está sendo apontado nessa carta. Olha para você, para a sua vida, nesse momento. Você acha que a sua fé está enfraquecida ou fortalecida? Seja sincero consigo mesmo. Você já viveu momentos de fé em que você percebeu que teve mais fé do que agora? Ou você entende que você está realmente num ponto muito alto, muito bacana da fé? Se você entende que você está vivendo num ponto legal da fé, você não tem mérito nenhum disso. Paulo vai dizer que a fé é dom de Deus, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí Paulo vai começar a fazer uma comparação agora de um corpo que tem membros diferentes. Nem todo membro do corpo é tão forte quanto o outro. Então, se você medir a força do meu dedo mindinho, não é tão forte quanto o músculo que tem aí na sua coxa. Beleza? Só que todos nós estamos unidos em Cristo, na mesma coisa, que é no corpo de Cristo. Verso 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, Paulo vai dizer que nós somos diferentes, e temos, por isso, dons diferentes. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, tem gente que tem o dom de profetizar, e essa pessoa deve manifestar esse dom segundo essa proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, saca só. Todos nós temos dons diferentes e papéis diferentes dentro de um mesmo corpo de Cristo. E
quando a gente age dentro desse corpo, a gente precisa tentar fazer da melhor maneira possível. E tem coisas que às vezes a gente nem entende como dons espirituais. Essas listas de dons espirituais, nós entendemos que elas não são exaustivas. Então, por exemplo, Paulo não colocou todos os dons espirituais que existem aqui. Se você comparar com 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, tem outra lista lá também diferente. Se você comparar com as outras partes da Carta aos Coríntios, você vai ver outros dons espirituais também. Mas existem dons aqui que são interessantes, ó. Tem o dom daquele que contribui, tem o dom daquele que exerce ministério. E qual ministério é aqui? Ninguém sabe. Você participa de alguma coisa aqui na igreja? Quem serve em alguma coisa aqui na igreja, levanta a mão. Quem não, fecha o olho aí, bro. Para não ficar envergonhado. Cara, olha só. Se você serve num ministério, você deve se dedicar, e isso é bacana, ó, você faz parte desse corpo todo, com pessoas que têm mais fé e pessoas que têm menos fé. Mas qual é a vantagem de se ter mais fé? Cara, tem muita vantagem na verdade. Vou te dar um exemplo, tem uma história que um pastor conta, que é a conversa entre dois homens, depois do dia em que os primogênitos foram mortos, à noite na verdade, em que os primogênitos foram mortos no Egito. Lembra? 10ª praga, última praga, e aí a morte dos primogênitos no Egito. Lembra disso? Beleza, livro do Êxodo. Então, um pastor inventa um diálogo no dia seguinte, de dois hebreus conversando sobre aquela noite. E aí um pai fala para o outro pai assim: poxa, como é que foi a noite passada para você? E aí um responde: cara, a noite foi terrível, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, eu não conseguia piscar meus olhos, foi a pior noite da minha vida. E aí esse perguntava para o outro: e para você? Ele falou: poxa, cara, eu consegui, graças a Deus, dormir a noite toda. E aí ele perguntava para o outro: e você ficou acordado fazendo o quê? Cara, eu ouvia os gritos nas casas dos vizinhos egípcios. E os gritos eram terríveis. A cada grito eu corria para o quarto do meu filho e olhava para o meu filho para ver se ele estava respirando. E ele perguntava: e você, cara, você não ouviu os gritos? Você não ficou preocupado com seu filho? E esse respondeu: não, eu passei o sangue na porta. E você, passou o sangue na porta? Passei também. Os dois tinham passado o sangue na porta, meus irmãos. Deus tinha garantido que quem passasse o sangue na porta, o anjo da morte não ia tirar a vida de ninguém. Só que um permanecia preocupado. Ele tinha fé, ele passou o sangue na porta, mas ele tinha fé fraca, a ponto de viver atormentado, de não conseguir dormir. E o outro não, o outro conseguiu dormir a noite toda. Então, é claro que tem vantagem da gente ter mais fé. E por isso a gente tem que avaliar nossa própria fé. Só que essa fé é avaliada dentro da comunidade de fé. Então isso que é maneiro. Então é tipo assim, eu tenho fé, mas sou eu sozinho. Eu não vou me misturar com a igreja, não vou me misturar com nada, eu tenho fé sozinho. Paulo está atrelando a fé ao serviço diretamente e ao serviço do corpo. Então quem não serve... não estou dizendo que você não tem fé. Eu sei que eu mandei, já estou até arrependido. Mandei o pessoal levantar a mão. Deus que me perdoe. Agora você não levantou sua mão aí, você está preocupado. Mas olha só, meu irmão. Se você não levantou a mão, tem que levantar a partir de agora. Porque a gente exercita essa fé. A gente tem a mente renovada. A gente é moldado. Está tudo falando a mesma coisa. Paulo não mudou de história. Ele não está... entrando em assunto diferente. Tem gente que entra num assunto, num outro, você não entende nada. Paulo não está fazendo isso não, ele está falando a mesma coisa. A mente renovada é assim, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, servindo ao corpo, colocando a sua forma de fé em prática. E aí vai ter gente que o grande ministério dessa pessoa é contribuir com generosidade. Cara, e isso é bacana? Claro que é, meus irmãos. Porque isso é maravilhoso. Tem um cara que vai para o campo e tem um cara que sustenta o que vai para o campo. E é assim que o reino de Deus funciona. E a gente vai ver isso no final da carta, especificamente.
Só que quem faz essas coisas deve fazer sempre com alegria no final das contas. Então, nunca é com orgulho, nunca é com vaidade, nunca é se achando melhor do que os outros, mas sempre é se alegrando, porque isso tudo tem sido feito para a glória de Cristo, e essa é uma bênção maravilhosa. Amém. Depois disso, Paulo vai falar sobre a questão do amor, e ele aqui no final do capítulo 12, entre os versos 9 e 21, ele vai fazer várias referências ao Sermão da Montanha, coisa que é magnífica para a gente, porque Paulo não estava presente no dia em que Jesus pregou o Sermão da Montanha. Mas Paulo ouviu o Sermão da Montanha através dos discípulos de Jesus. Então, ele vai fazer várias referências a esse Sermão da Montanha, e no final ele vai dizer, que a justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, citando o Antigo Testamento. E ele vai dizer aquele trecho de Provérbios maravilhoso, que tem tudo a ver com o Sermão da Montanha: se seu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer; se tiver sede, você tem que dar de beber, e fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ninguém sabe exatamente o que é isso, amontoar brasas vivas, porque assim, na moral, se eu pego um monte de brasa viva e jogo na sua cabeça, não parece coisa boa, não é? Mas ele está falando que é coisa boa, não está? Ele falou, se tiver fome, você dá comida. Pô, não é legal você dar uma comidinha para a pessoa, dar um cafezinho? Fui à célula da Dona Beth essa semana, tinha tudo lá, pudim de todo tipo, torta, salgadinho, aquela maravilha. Isso é coisa boa. Mas ele diz que no final é amontoar brasas vivas sobre a cabeça. Possivelmente, quem escreveu esse texto tem a mesma mentalidade de Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Lembra? Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, e as orlas de suas vestes cobriam o templo, e anjos voavam e tal, beleza. Então, no final ali do texto de Isaías, no capítulo 6, o que acontece para Isaías ser purificado? Um anjo vem, com um negócio pegando fogo, segura lá com o instrumento e coloca na boca de Isaías. E Isaías é purificado. Por que a brasa viva está na cabeça da pessoa? Porque é essa cabeça que foi moldada pelo mundo. Então lembra do início do capítulo? Existe uma mentalidade que foi moldada pelo mundo, mas se a gente faz o bem para essas pessoas, elas vão ter essas brasas vivas na cabeça, para que a cabeça delas seja purificada, para que elas sejam salvas no final das contas. Amém, meus irmãos? Capítulo 13, agora pulei essa parte, você vai ler, depois em casa, a gente vai ler agora do 1 ao 7. Parte difícil, obediência às autoridades. Todo mundo está aí, capítulo 13? Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Cara, olha só que coisa difícil. Então Paulo primeiro vai dizer que a gente tem que estar sujeito à autoridade, e ele diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Lembra do tempo de Paulo? Então Paulo tem como referencial Nero, Herodes Antipas, Agripa e todo tipo de gente que era muito perversa. Então, mesmo olhando para essas pessoas, Paulo entende que essas autoridades foram instituídas por Deus. Todo mundo está entendendo? Então, por isso, nós precisamos respeitar as autoridades. Verso 2, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, esses irmãos aqui, eles moram onde, meus irmãos? A carta é para quem? Romanos. Os caras moram no centro do império, o império que já tinha expulsado uma leva de judeus antes, e logo depois vai expulsar os cristãos também. Então, mesmo no centro do império, mesmo no centro de um império terrível, Paulo diz que nós precisamos respeitar a autoridade. Isso é bom, senão é a mesma coisa que desrespeitar a Deus. Verso 3, porque os magistrados não são
para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Bom, aqui a gente já começa a ver um probleminha. Por quê? Porque, obviamente, Paulo está tratando, de uma configuração de autoridade que não costuma acontecer em muitos casos. Porque o que Paulo está dizendo? Que de modo geral, se você faz o bem, a autoridade vai te tratar numa boa. E ela só vai te tratar mal se você fizer mal. Só que, a realidade mostra que não é bem assim que as coisas acontecem. Então, por isso, a gente tem outros conceitos na Bíblia que, sendo olhados juntos com esse conceito aqui, vão trazer para a gente um parâmetro. Então, qual é o parâmetro que a gente tem? O parâmetro é o seguinte: quando a gente olha para o livro dos Atos dos Apóstolos e percebe, sobretudo, que o apóstolo Pedro, sendo interrogado, ele diz que mais vale ao homem fazer a vontade de Deus do que dois homens, e aqueles homens eram autoridades instituídas por Deus. Qual é a conclusão que a gente chega? Se a autoridade instituída se coloca acima de Deus, você pode desrespeitar essa autoridade. E isso a gente chama de desobediência civil. Então, se essa autoridade se coloca acima de Deus, contrariando a pessoa de Deus, você não vai contrariar a Deus e vai desobedecer essa autoridade. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto a posição dessa autoridade não exige de você ser contra Deus, lembra Daniel e seus amigos lá? Poxa, vai construir uma estátua aqui, não sei quantos metros, e de ouro. Na hora que tocar a trombeta lá, todo mundo se ajoelha. E os caras lá em pé. Isso era desobedecer. Desobedecer à autoridade, era o decreto do rei. Por que eles desobedeceram? Porque aquilo entrou em conflito direto com a vontade expressa de Deus. Então, por que aí, na tradução da tradução para os dias de hoje, quando a gente lê esse texto, que diz que o cristão tem que se submeter à autoridade, você poderia pensar que esse texto seria muito bem-vindo, por exemplo, em países comunistas. Por quê? Porque, cara, tem um governo totalitário, ditatorial, e dentro desse governo totalitário, ditatorial, o crente está sendo instruído a obedecer esse governo. Por que esse texto da Bíblia costuma ser proibido nesses países? Porque a Bíblia, desde sempre, instituiu limites para todo tipo de autoridade. Esse é o problema. Todas as autoridades estão debaixo da autoridade suprema de Deus. Lembra, Israel pede um rei. Sabe o que acontece com Israel? Existem leis que regem o reinado desse rei. O rei não pode fazer tudo o que ele quiser. O rei não pode ir para o Egito. O rei não pode acumular cavalo e carruagem. O rei não pode ter uma opção de mulher. O rei não pode fazer tudo o que ele quer, porque o rei está debaixo da autoridade de Deus. Lembra de Saul? Saul era o rei, meu camarada. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele resolve fazer o sacrifício. E aí o que Samuel vai dizer para Saul? Você não pode fazer isso. Deus acaba de te rejeitar. Essa não era a tua função. Então, esse texto, meus irmãos, é magnífico. A pessoa que lê esse texto com os olhos atentos, ela vai perceber que desde lá de trás, Deus é contra governos totalitários, absolutos, etc. E Deus é contra todo tipo de abuso desse tipo de governo. Então, é por isso, meus irmãos, que esses textos aqui são proibidos. Porque esses textos mostram que essas pessoas também estão debaixo da autoridade de Deus, vão prestar contas a esse Deus Todo-Poderoso e não podem fazer tudo o que elas acham que elas podem fazer. A Bíblia é maravilhosa, não é, meus irmãos? Verso 4: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. De modo geral é assim. Mas se você fizer o mal, então tenha medo.
Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, olha só, se a autoridade pune quem pratica o mal, isso é bom. A punição a bandidos, a criminosos, a punição é boa, meus irmãos. É boa. A punição, ela deve ser festejada. Quando a punição é correta, ela deve ser festejada. Então a gente não passa a mão na cabeça de bandido. Sei que vocês estão preocupados comigo aí desde a pregação de domingo aí, né? Vocês estão preocupados. Vou endurecer mais. A gente não passa a mão na cabeça de bandido, seja maior de idade, menor de idade. Tudo bem? A gente gostaria que essas pessoas fossem punidas, porque o certo é que os governos façam isso, e o governo tem essa autoridade de usar a espada. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, e isso é coisa boa. Olha só, o temor da punição gera respeito. Quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso, a gente sabe disso a vida toda. É o melhor dos caminhos? Não necessariamente, mas às vezes é o único que existe. Tudo bem? É o único possível, dentro do mundo possível. Tem um mundo ideal e o possível. Dentro do possível, às vezes, é o único que existe. O temor da punição pode frear o mal, isso é bom. Mas também por dever de consciência. Então, a gente não deixa de fazer as coisas porque a gente vai preso, né? A gente deixa de fazer as coisas por quê? Porque a gente teme a Deus, em primeiro lugar. Mas nem todo mundo teme a Deus, então as pessoas vão precisar de um outro tipo de limite. Agora você vai passar mal. Porque está perto de você últimos segundos para você lançar sua declaração de imposto de renda. Olha o que diz: é por isso também que vocês pagam imposto. Chora. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, que é o imposto. Então, tem que pagar imposto, paga o imposto. A quem imposto. A quem respeito, aqui tributo é mais para a ordem religiosa, né? Então, beleza. A quem respeito, e a quem honra. Então, a gente vai dar para todo mundo aquilo que tem que dar. Tem gente que vai ser dinheiro, tem gente que vai ser honra, tem gente que vai ser respeito, assim por diante. Pulei do 8 a 10 aí para você ler na sua casa. Mais uma vez Paulo reforça a questão do amor, que é muito importante. E vou para o verso 11 aí. O dia está próximo. Verso 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Aí mais uma vez Paulo vai instruir a igreja como que a igreja vai viver. E o estímulo para viver da maneira correta é saber que Jesus está voltando. Então esse é o estímulo correto. E Paulo vai fazer a seguinte conta, cara: se desde a época que a gente se converteu até agora, e provavelmente tem 25 anos da conversão de Paulo, então se desde a época que a gente se converteu até agora, já está mais perto, pelo menos 25 anos de Jesus voltar, então a gente tem que viver uma vida decente, porque cada dia se aproxima mais esse momento em que o Senhor voltará. E agora, meus irmãos, são 2000 e tantos anos. E mais perto ainda, é dessa maneira que a igreja tem que viver, com essa esperança, se revestindo de Jesus Cristo e fazendo aquilo que satisfaz o desejo de Jesus e não o desejo da carne. Capítulo 14 agora para você, a gente vai ler do 1 ao 12. Tolerância com os fracos na fé. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões.
Então, Paulo vai chamar a gente para acolher as pessoas que são fracas na fé. Recentemente, a gente estava numa célula e uma amiga na célula, ela falou um palavrão na célula, mandou um maior palavrãozão lá na célula. Mas olha só, meus irmãos, é uma pessoa que está chegando à igreja. Então, a célula não tem que se escandalizar, entendeu? Eu não gosto de palavrão, graças a Deus não falo palavrão há muitos anos, graças a Deus, mas já falei muito palavrão. E não gosto que meus filhos escutem palavrão, porque meus filhos, eles são caça-palavrões, assim. Eles têm esse radar, assim. Ih, falou! Às vezes você não falou nada, você falou, né, uma palavra parecida com alguma coisa, e eles falam, ih, isso é palavrão. Aí você, cara, que palavrão que eu falei? Até eu já falei palavrão na cabeça deles, que eles inventaram lá que uma palavra era palavrão, falei que não era. Enfim... A gente não é criança, tudo bem? Então, um irmão novo na fé, cara, ele vai chegar cheio de traço do velho homem. E algumas pessoas vão falar palavrão. Eu sei que tem testemunhos, inclusive do pastor Henrique, né, que se converteu e nunca mais falou palavrão. Pô, isso é um testemunho maravilhoso. Mas nem todo mundo vivencia dessa maneira. Então, a gente tem que ter paciência. Vai ter gente que ainda tem dependência em cigarro. E aí, poxa, você vai ter que abrir mão ali em algum momento para a pessoa fumar e de repente, né, entrar no ambiente de novo. Meus irmãos, e qual é o problema disso? A gente está acolhendo essas pessoas que são fracas na fé, por quê? Porque estão iniciando. Quando a gente inicia devagarinho, só que aí depois elas vão embalando na corrida da fé e começam a caminhar de modo mais independente e melhor. Então, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então, não é para você ficar, sabe, poxa, chateando a pessoa, debatendo. Verso 2, um crê que pode comer tudo, mas quem é fraco na fé come legume. Você que é vegetariano, você que é vegano, ó, não sou eu que estou falando, tudo bem? Quem é forte na fé come tudo. Paulo está falando aqui. Quem é fraco, beleza. Come legume. Qual é o problema que está sendo apresentado aqui, meus irmãos? O problema é dos judeus que se converteram. Então, os judeus, eles se converteram e eles tinham uma grande dificuldade de participar da refeição junto com as outras pessoas. Por que eles tinham essa dificuldade? Porque eles achavam nojento. Imagina, você ir, sei lá, para um país da Ásia lá, tipo China, e ver algumas comidas lá e você, sabe, aquilo ali para você não desce, não tem jeito. Então, culturalmente, eles não aceitavam. E eles ainda tinham sempre em mente o exemplo de Daniel. Lembra do exemplo de Daniel? Que Daniel resolveu não se contaminar com a comida que era oferecida pelo rei. E aí como é que ele faz isso para não se contaminar? Ele deixa de comer carne e de beber vinho. E aí os judeus, eles tinham isso em mente. Quando a gente se misturar nas outras culturas, a gente vai agir da mesma forma. A gente vai deixar de comer carne e a gente vai deixar de beber vinho para a gente fazer como Daniel fazia. Então eles tinham esse referencial de Daniel. Quando eles entravam para a comunidade da fé, não era fácil esse negócio mudar. Eles ainda tinham isso, porque foram criados naquele sistema. Sabe essa galera que foi mal criada a vida toda, que não come jiló, não come berinjela, não come legume, não... Nem todo mundo falou amém agora, né? Pisei no calo aí de vocês, hein? Vou olhar o prato de vocês aí depois. No retiro, hein? No retiro eu vou fiscalizar o prato de vocês. Então, eles tinham aquelas restrições ali alimentares. Só que Paulo diz que isso é fraqueza. Por quê? Porque, olha só, meus irmãos, a partir de Cristo, nós temos liberdade. Então, nós temos liberdade para nos livrarmos dessas amarras do passado. Somos livres agora, podemos comer aquilo que a gente quiser e a gente pode, né, viver como Cristo ordena que nós vivamos. Verso 3: quem come de tudo não deve desprezar o que não come,
E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então o que Paulo vai dizer? Poxa, meus irmãos, em vez da gente ficar brigando, pô, o cara é vegano, o outro é vegetariano e o outro não sei, pô, não vão brigar, cada um come o que quiser e a gente não discute. É muito melhor a gente viver em paz do que a gente ficar brigando por causa de bobagem. Paulo vai te dar uma lógica para isso, e ele vai dizer assim, ó, você não pode fazer isso porque todo mundo é servo de Deus, não é seu servo. Eu gostaria que todo mundo vivesse como eu gostaria que as pessoas vivessem. Não é? A gente não quer que todo mundo faça o que a gente gostaria que elas fizessem, só que cada um vive de acordo com o que entende que é o correto. Por quê? Porque são servos de outro Senhor, não são meus servos, são servos de Deus. Então, quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então Paulo está dizendo, olha, esse tipo de abstência, né, por uma questão de ritual, pô, isso é bobagem. Mas cara, Deus que é o dono deles e Deus vai manter eles de pé, mesmo não comendo carne. Você está entendendo a jogada aqui de Paulo? Quando a gente come carne, pô, a gente fica de pé, e às vezes quando não come pode não ficar. Paulo está dizendo, não vai ficar, pode continuar dessa maneira que vai ficar. Lembra daquele ditado antigo? Como é que era? Saco vazio não para em pé. Quem já ouviu esse ditado aí, levanta a mão. Até os mais novos já ouviram? Não, os moleques do OP nunca ouviram. Saco vazio não para em pé, né? É essa lógica. Paulo vai dizer, não vai ficar em pé, porque Deus vai sustentar essa galera também. Verso 5, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Por que Paulo está falando sobre esses dias? Porque são judeus. Então, eles tinham o problema do sábado, eles tinham várias festas que eles tinham que participar. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, se eles entregaram a vida a Cristo verdadeiramente, eles vão ter essa mente renovada, e essa mente vai se renovando, vai ter uma hora que isso não vai fazer mais sentido. Mas aí ele continua a tentar trabalhar com essa questão da mediação, do bom senso, né, de um respeitar o outro. Mas outros pensam que todos os dias são iguais, e realmente todos os dias são iguais, meus irmãos. Né? Qual é o nosso descanso hoje? Hoje a gente não guarda o sábado, não é isso? E o nosso descanso é qual? Então, você pode até pensar que o nosso descanso é domingo, e historicamente, né, a igreja se reunia domingo, Apocalipse vai dizer isso, as cartas paulinas também, no dia do Senhor. Mas nós descansamos todos os dias em Cristo, na verdade. Segunda é descanso, terça é descanso, quarta também. Por quê? Porque se eu não descansar em Cristo, minha cabeça explode. Então, eu descanso em Cristo, porque Cristo é o meu descanso. É eu saber que, independentemente de um dia péssimo que eu tive, e de tantas falhas que eu tive naquele dia, e quantas vezes eu tropecei, mas que Deus ainda me chama de filho, e que Deus comprou a minha vida, e por isso eu tenho acesso a Ele por conta da obra de Cristo Jesus. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Então Paulo vai dizer, cara, seja lá como for, essas pessoas vivem e morrem, porque essa galera que arriscava a vida por Cristo, então ele vai dizer, poxa, se essas pessoas arriscam a vida por Cristo, a gente não deve julgar essas pessoas por esses costumes que são pequenos. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito:
Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém. Meus irmãos, vocês precisam entender que, mesmo assim, Paulo defende que os fortes na fé são aqueles que não guardam essas dietas e não guardam essas datas. Tudo bem? O problema dessa galera é que Paulo está dizendo que eles têm que ser moderados por conta dos judeus que estavam se convertendo. Eram novos convertidos na fé. Mas nós que não somos judeus, nós que não temos judeus no nosso meio, nós não fazemos dessa maneira. Então nós não somos judaizantes. Nós não guardamos o sábado, nós não guardamos, na verdade, dia nenhum, nós guardamos todos os dias em Jesus Cristo, na verdade. O sábado para um é domingo para o outro, o domingo para o outro, para mim é segunda, porque eu trabalho domingo e segunda é o dia que geralmente eu tenho de folga. Mas nós fazemos de modo diferente, contudo temos um mesmo Senhor e dedicamos a nossa vida a esse Senhor. Pulei aí um trechinho para a gente ler em casa. Ali eu me emocionei e botei ler em casa. Aí sei lá o que isso significa. A madrugada, né? Foi boa. Capítulo 15 agora. É isso mesmo. De 1 a 13 já vai ler em casa. Ih, rapaz, eu fiquei animado nessa hora. Lê em casa, lê em casa. Se vira sozinho. Eu acho que eu estava um pouco sem paciência na hora que eu fiz essa parte. Capítulo 15, a gente vai ler do 22 ao 33. 22, é isso? O 14, já é. Poxa, tentei mais um, mas não rolou. Vamos lá. 14. Paulo vai explicar coisas muito importantes aqui. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Então, o que é legal, né? O tom da carta parece ser bem severo em várias partes. Então, Paulo, ele tá... quem você pensa que é julgar o servo alheio e tal... Nós entendemos que esse você não é um você específico para ninguém, é um você genérico. Então, você seria a pessoa que julga o servo do outro. Mas eu não julgo o servo do outro. Então, maravilha, fique em paz, tranquilo. Só que Paulo, ele na verdade, ele mostra que ele tem respeito por essas pessoas. Então, ele está escrevendo, porque ele sabe que essas pessoas são cheias de bondade, do conhecimento, e são aptas para poder corrigir umas às outras. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, olha só. Paulo está dizendo o seguinte, eu sei que vocês são crentes e eu falei para que vocês se lembrem, beleza? Para vocês guardarem esse negócio no seu coração. É como nas partes que a gente às vezes fala um pouquinho mais alto, mas é para você gravar no seu coração e guardar essa mensagem no seu coração. E ele vai dizer que ele está recebendo essas ofertas. E essas ofertas ele vai apresentar a Deus. Que ofertas são essas? Os gentios que foram salvos. Então, lembra, Paulo está sempre nesse dilema aqui dessa distinção entre judeus e não judeus. Só que ele se diz apóstolo dos não judeus. Então ele vai dizer que ele recebe essas ofertas, às quais ele se dedicou para pregar o evangelho, para que essas pessoas se convertam e ele entregue essas pessoas a Deus. O texto continua. Verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim,
para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Então, Paulo vai dizer tudo o que aconteceu, né? Poxa, quando a gente lê a narrativa lá de Atos, a gente vai ver que muitos sinais foram operados, pessoas ressuscitaram, pessoas foram curadas. Tem uma hora que até o pano em que Paulo seca o suor é levado para que os enfermos sejam curados. Pessoas com demônio, né? Tem esse demônio retirado. Então, muitos milagres acontecem mesmo na vida de Paulo. Até a própria sobrevivência dele a várias tentativas de assassinato são totalmente milagrosas. Tem uma hora que Paulo vai ser apedrejado, os irmãos chegam, ele se levanta e vai embora. Pô, como assim? Uma pessoa apedrejada se levantar como se nada tivesse acontecido? Então, muito provavelmente, aquilo foi uma operação milagrosa de Deus. Qualquer um de nós morreria num ato daquele. Mas Paulo sobreviveu e ele vai contar esses milagres para testemunhar sobre a glória de Cristo na vida dele. Então, Paulo, ele é o teólogo da glória de Cristo. Ele está sempre apontando, no final das contas, para a glória de Cristo Jesus. Verso 19, para eu retomar. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Então Paulo vai dizer, está fazendo um resumo do ministério dele, 25 anos de pregação. Durante esses 25 anos de pregação, ele pregou em quase todo mundo conhecido ali. E ele chega ao Ilírico. Ilírico aqui é Croácia, então, né, uma parte ali da Europa. Paulo provavelmente não chegou a esse país, mas é aos arredores, é perto desse país. Ele chegou perto da Croácia hoje, a atual Croácia, né, pregando o Evangelho. E ele pretende ir para a Espanha, que é isso que ele vai tentar dizer logo na sequência. Verso 22 agora. Beleza? Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Então, por que Paulo foi impedido de visitá-los? Porque ele estava fazendo essa obra. Então a obra estava acontecendo, mas agora não tem mais campo de atividade nessas regiões. E desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, como eu falei, né, ele quer juntar recursos para ir para a Espanha. Pensa no mundo antigo, poxa, imagina o cara atravessar a Europa e ir para a Espanha. Aqui Espanha não é a Espanha em si, mas é a Península Ibérica toda. Então é Espanha-Portugal. Mas imagina Paulo atravessar a Europa para chegar nesse lugar. Então ele, no meio do caminho, teria uma base, que é a igreja de Roma. Então ele ia ter condições de chegar a Roma, e em Roma ele pegar mantimento de novo, coisas e dinheiro também, para ele continuar a viagem, para poder chegar à Espanha. No final das contas, meus irmãos, o objetivo dessa carta é esse. Paulo escreveu essa carta toda, ensinou toda a doutrina, isso foi maravilhoso, mas o objetivo da carta é ele dizer para essas pessoas assim, olha gente, eu vou chegar aí, vou pregar o Evangelho para vocês, vou ficar um pouquinho de tempo com vocês, mas eu não posso parar aí. Eu vou continuar a obra e eu preciso da ajuda de vocês. Então Paulo está pedindo mesmo recurso. Pois espero que de passagem, ainda no verso 24, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Aí Paulo vai dizer, né, quais são os planos dele para o futuro. Então Paulo, depois de 25 anos pregando o Evangelho, não para. Meu irmão, quantos anos você é crente aí? Há quantos anos? Há quantos anos você está na obra? Há quantos anos você está no ministério? Há quantos anos você se dedica? Há quantos anos? A obra de Deus não para, meu irmão. A gente só para na hora que a gente lançar a última semente que foi dada para a gente lançar. É assim. Então, a nossa vida pode ser traduzida dessa forma. Nessa imagem, Deus te deu um saco de sementes para você lançar. E aí, quando é que você vai parar?
quando a última semente for lançada. A gente só para quando morre, você entende? Então a gente continua, a gente está cansado, a gente foi apedrejado, Paulo passou por isso tudo. Cara, mas ele continua, a obra dele vai continuar até o último dia da vida dele, e vai ser assim no seu caso também. Paulo pede orações para os irmãos, isso é sempre importante. Capítulo 16 agora, para fechar com chave de ouro. Acorda o irmão que está do seu lado. Vai lá, pede aí para ele acordar, capítulo 16. Por favor. Acorda aí. Todo mundo vivo. Tá acabando. Vou pedir para você ler, fique esperto aí, né? Capítulo 16 agora, Paulo vai falar sobre as pessoas que o ajudam no ministério, e é importante que você perceba o seguinte: existe todo um discurso, agora está sendo tramitada uma lei, né? E avaliada essa lei na Câmara dos Deputados, que fala sobre misoginia. E aí a lei tem sido bastante polêmica, tal. De modo geral, a gente entende que a lei pode fazer mais mal do que bem, mas aí nem quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte: Paulo é acusado de ser um cara misógino. Então a modernidade lê esse texto aqui e diz assim: Paulo era contra as mulheres, Paulo reduz as mulheres e tal. E aí agora a gente vai ver as recomendações finais de Paulo, é o final da carta. E nesse final ele fala das pessoas que ele tem contato, que ele conhece, que trabalham com ele, e as pessoas nas quais ele confia. Aí aqui você vai perceber se Paulo realmente é misógino ou não. Paulo começa assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Ela tinha uma temperatura um pouco alta e o nome dela era... Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Cara, olha só, primeiro de todos, Paulo vai falar de uma mulher. Essa mulher é Febe. Paulo vai dizer que ela é uma pessoa que tem servido a igreja, e a palavra serviço aqui é a palavra diácono. Então, você sabe que aqui na nossa igreja a gente tem um ministério de serviço, que são os amarelinhos, que são os diáconos da igreja. A gente não usa esse título, mas são os servos de serviço, por isso que a palavra foi usada aqui, servindo, diácono, beleza? Serviço, a gente usa o significado do termo, não a palavra grega em si, mas significa que Febe era uma diaconisa. Então Febe era diaconisa, ela era um tipo de missionária, ela ajudava a igreja e ajudava bastante essa igreja. E Paulo recomenda aqui, logo nos 2 primeiros versículos, essa irmã. Olha o que ele diz sobre a irmã: que ela tem servido na igreja de Cencreia. Cencreia ficava a 12 quilômetros de Corinto. Então, provavelmente, como João falou, Paulo estava em Corinto, escrevendo para Roma, e essa pessoa morava perto, Então, servia a igreja que ficava a 12 quilômetros de Corinto, para que vocês a recebam no Senhor. Quem é Febe, então? Febe é a pessoa que vai pegar esse escrito de Paulo, a carta aos Romanos. Febe vai pegar essa carta e vai levar para Roma. Geralmente essa pessoa enviada com uma carta, essa pessoa tinha a responsabilidade de guardar a carta, entregar a carta, ler a carta e interpretar a carta. Então, olha só que coisa impressionante. Uma mulher ia pegar a carta que Paulo escreveu, ela ia levar para a igreja de Roma e ia ler. Por que ela ia ler? Porque muitos não sabiam ler. Então, era necessário que uma pessoa soubesse ler. E essa pessoa que lesse a carta, trazendo a carta, ela tinha a responsabilidade de explicar também. Então essa mulher aqui, ela tem a responsabilidade de traduzir isso aqui para aquelas pessoas. Imagina você sendo Febe, e podendo falar para Paulo: Paulo, o que você está querendo dizer nesse capítulo 7 aqui, que foi o capítulo que Felipe mencionou, Poxa, ali é Paulo, é o velho Paulo, é o Paulo convertido. Quem são essas pessoas? Febe teve acesso a isso tudo.
e Febe, então, interpreta a carta para aquela igreja. Paulo diz que ela deve ser recebida no Senhor, então, tem que ser de modo totalmente respeitoso, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. A palavra protetora pode ser traduzida como patrono ou patrona. E aí o que isso significa? Provavelmente Febe era uma mulher rica também, e ela tinha grana para patrocinar a igreja e patrocinar Paulo. Então ela sustentava a obra, ela sustentou Paulo muitas vezes, ela ia ter condições financeiras para ir para Roma, ela sabia ler. E aí ela ia para Roma, leria a carta e interpretaria a carta para os irmãos da igreja. Já começamos bem. Tudo bem? Verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, ele fala de um casal agora, que é Priscila, que é chamada de Prisca também, lá em Atos, e Áquila. Então, tem um casal de irmãos. Esse casal, se você ler o capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber que esse casal foi companheiro de Paulo, eles tinham a mesma profissão que Paulo, fazedores de tendas, construíam tendas, e eles trabalharam na mesma missão que Paulo e cuidavam da igreja que Paulo plantava. Houve um episódio, inclusive, que eles conheceram um pregador do século I chamado Apolo, que é o pregador que vai ser citado lá na carta aos Coríntios, em que as pessoas vão ficar disputando lá, eu gosto mais do Marcão, eu gosto mais do Jonatas, eu gosto mais do pastor Henrique. Aí tem que falar 6 aqui, Filipinho, Daniel e do Clóvis. Aí o que lá era, eu gosto mais de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Aí o que Paulo vai dizer? Ninguém aqui é de Apolo, de Pedro, de Paulo, vocês são de Cristo, porque Cristo que é aquele que salvou, todos vocês. Por que eu estou citando Apolo? Porque Priscila e Áquila, um homem e uma mulher, e aqui a mulher é citada na frente do homem, eles são responsáveis por corrigir a doutrina de Apolo. Então Apolo pregava, mas ainda não tinha entendido muito bem quem era a pessoa de Cristo, as doutrinas que Paulo pregava. Então esse casal vai chamar Apolo para perto e vai dizer, anda com a gente, e aí você vai aprender a doutrina correta. E aí Apolo aprende a doutrina correta e continua pregando o evangelho como um companheiro aqui do século I. Paulo diz que eles arriscaram a sua própria cabeça, então provavelmente essas pessoas foram perseguidas e talvez tenham sofrido atentados como Paulo sofreu atentados também. Verso 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, eles recebiam uma célula na casa deles. Então, era líder que recebia célula. Aqui a gente acha que não é muito conveniente, Legal para dividir o peso aí, Não seja na casa do líder. Mas aqui era. Então, provavelmente eram pessoas também que tinham condições para ter uma casa em Roma com espaço suficiente para reunir um grupo relativamente maior ali, do que o grupo familiar. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou, mais uma mulher sendo saudada. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Quem é essa Maria? Ninguém sabe. Tem 6 Marias pelo menos citadas no Novo Testamento. Então a gente não sabe, mas a igreja ali certamente sabia de quem se tratava. Saúdem Andrônico e Júnias. Júnias é mais uma mulher, provavelmente aqui um casal. Aí olha só que descrição bacana, meus parentes e companheiros de prisão. Então esse casal tinha sido preso, possivelmente na mesma época que Paulo foi preso. Então, por conta do evangelho, esse casal e essa mulher também, essas pessoas foram presas, e Paulo diz que são companheiros e são parentes deles, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O que a gente entende no meio disso, meus irmãos? Então, várias mulheres nesse início do cristianismo participaram da plantação das igrejas, da obra de modo totalmente eficaz. A única diferença que nós vemos na atuação
das mulheres no que se refere ao Novo Testamento é na atuação de presbítero, porque quando você lê todas as descrições do cargo, você percebe que todas elas estão voltadas para um homem. Então, presbítero tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, etc, etc. E você percebe que no Novo Testamento não há uma brecha para que uma mulher exerça esse cargo. Ou seja, como que nós entendemos isso na nossa igreja? Olha só quantas mulheres faziam parte da liderança da igreja e eram totalmente fundamentais. É assim na nossa igreja também. Nós temos líderes mulheres de ministérios, líderes mulheres de células, supervisoras de células mulheres. Só não cabe às mulheres o cargo de presbítero na igreja. E isso é para o bem, meus irmãos. Isso é coisa boa, é menos um tormento e menos um problema. Aliás, aqui na igreja, por exemplo, tem 11 pessoas nesse cargo de presbítero. Tem 1.600 pessoas na igreja, só 11. Tem sei lá quantos homens também que não são presbíteros, não foram chamados para isso. Isso não diminui a mulher, pelo contrário, Deus cuida da mulher de modo tão especial que evita problemas maiores para a vida de vocês. Isso é coisa boa. Meus irmãos, se alguém me perguntasse assim, você quer ser pastor? Eu diria, não, eu não quero ser pastor, mas Deus me chamou, então eu quero, sim, com certeza. Mas se eu pudesse escolher outra coisa, eu escolheria. Era mais tranquilo, era menos pesado. Recentemente a gente teve no conselho da igreja que confrontar uma pessoa e entregá-la literalmente a Satanás. Olha só que coisa horrorosa, entende? A gente vive isso, ouvi falar de casos incestuosos em que a gente tem que entregar o sujeito para Satanás. E aí você participar disso, cara, ninguém faz isso com alegria. Quando eu falei sobre entregar a Satanás e tal, o pessoal ficou, triste aí. Domingo, a gente não faz isso feliz, soltando fogo, vamos lá, vamos entregar esse cara para Satanás agora. Não, é com embrulho, é com desgosto, é terrível, mas a gente obedece a palavra. Se a palavra diz que sim, sim. Então, obedecendo a palavra, nós cremos que esse não é o chamado das mulheres, isso é bom. Outra coisa que você deve entender, Paulo vai fazer uma lista agora no verso 8, de pessoas que são escravos. Saúdem Ampliato, só nome maneiro, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem também meu parente Herodiano. E Paulo vai dando esses nomes: Aristóbulo, Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, são nomes comuns de escravos daquela época. Então, quem estuda esses nomes entende que essas pessoas eram escravas. Então, olha que coisa maneira. Quem participa do ministério de Paulo? Mulheres, escravos, você entende? Então, Deus tem chamado essas pessoas para que elas sejam líderes da igreja. Saúdem meu parente Herodião, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mais duas mulheres, criatividade aqui dos pais, Trifena e Trifosa. Eu conheci uma família que o rapaz era Vanderlei, o irmão era Vanderlino, a irmã era Luciene e o irmão Luciano. Tem aqui, a nossa família querida da Sofia Venga, que é o Hélio, o Web, o Envy, o N. Já viu os irmãos da Welly? Ninguém sabe. Depois pergunta para o Welly, como é que é o nome dos seus irmãos? O Hélio, o Web, o N, o Andy. Você vê que essa tradição já existia de falta de criatividade. Trifena e Trifosa. O que é pior, se chamar de Trifena ou de Trifosa? As quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside. Ou seja, meus irmãos, e outra mulher. Várias mulheres trabalhando, vários escravos trabalhando. A Bíblia realmente não faz distinção entre as pessoas.
A Bíblia chama as pessoas ao arrependimento e à fé. Meus irmãos, por fim, Paulo vai fazer uma doxologia no final, como foi feita ali, né, na passagem do capítulo 11 que Daniel expôs. E aí Paulo vai dedicar toda a glória a Jesus Cristo. Eu espero que esse momento, né, tenha tirado algumas dúvidas do seu coração e tenha feito você se apaixonar pela palavra de Deus. O objetivo do FST nesse ano é esse: a gente lê as cartas de Paulo, no máximo lendo o texto, explicando aquilo que for mais difícil para você poder acompanhar. A gente vai fazer uma última oração, e aí quem tiver o filhinho no Kids, não esqueça, por favor, seu filhinho aqui, né? Nem o filhinho no Tim lá, no Gênesis, e aí você vai poder partir para sua casa. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nos ajude realmente a viver dessa maneira, de modo que nós não criamos problema com coisas que são totalmente pequenas e irrelevantes, já que todos somos servos de um mesmo Senhor, mas que pelo contrário possamos diante de uma comunhão plena em Jesus Cristo, ajudar a igreja, servir a igreja com cada dom que você depositou sobre a vida de cada um aqui nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nós nos afastemos da Tua obra, Senhor, que pelo contrário, ainda que em determinadas idades, ainda que sendo mais velho ou mais novinho, que toda a nossa vida, que toda a nossa história sejam dedicadas à glória do Teu nome e à edificação da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada voluntário que trabalhou durante esse FST, cada um que pregou a palavra aqui, cada irmão que se dispôs a ficar aqui até o final e perder um sábado, mas ganhar um sábado na eternidade. Nós Te glorificamos por isso, Senhor. Toda a glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém.